Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, na rua Afonso Pena, 560, São Paulo, perto da estação do metrô Tiradentes, igreja cujo pastor é o meu amigo Jabes de Alencar, a pastora, a esposa Zilmar, que está aqui também essa noite. Nós estamos aqui no culto da quarta-feira da Vitória. Claro que vitória é todo dia, vitória não é só quarta-feira, o nosso Deus é o Deus da vitória. Eu tenho uma mensagem hoje, que eu quero tratar de um assunto importante. E eu queria na abertura dizer que eu não vim ofender a sua religião. Eu não quero aqui ofender a religião de ninguém. Mas eu aprendi um princípio. Quem ama, fala a verdade. Mesmo que essa verdade venha chocar você, mas você é uma pessoa inteligente, você vai analisar e raciocinar o que eu vou falar aqui. É uma palavra que vale para evangélicos, para quem não é evangélico, para qualquer pessoa. Eu vou ler um texto e vou fazer uma colocação aqui, que eu já sei até da resposta. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, diz assim o texto da palavra: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Diz o versículo 14, o 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, diz o texto, apertado é o caminho que leva à vida, poucos são os que entram por esse caminho. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Olha a pergunta que eu vou fazer: céu ou inferno? Qual a sua escolha? 30% aqui escolheu o céu, parabéns. Vou perguntar de novo, você que está em casa, você que está me vendo por um DVD, por um CD, céu ou inferno? Qual a sua escolha? Ah, bom, eu fiquei apavorado. A bem da verdade, céu ou inferno não é simplesmente uma escolha declaratória. Céu ou inferno vai depender das atitudes, da prática da nossa vida em consonância com os princípios que Deus estabeleceu. Escute o que eu vou te falar aqui na minha introdução. Se estivesse na órbita da soberania de Deus, isto é, Deus é que determina quem vai para o céu e para o inferno. Porque eu quero deixar bem claro que Deus não determina quem vai para o céu e para o inferno. São as nossas escolhas em consonância com os princípios que Deus estabeleceu. Sou eu que determino se vou para o céu e para o inferno. Pastor, nem padre, nem papa, nem ninguém põe ninguém no céu ou no inferno, nem Deus. E aí eu conjecturo: se Deus usasse a sua soberania para determinar quem vai para o céu e para o inferno, se fosse uma questão de escolha de Deus, Deus só poderia escolher o céu. Se fosse decisão da soberania de Deus em colocar no céu ou no inferno, Deus
só poderia decidir em levar o homem para o céu. Por quê? Porque o maior atributo de Deus é o amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. O homem ama, mas o homem não é amor. Mas quando a Bíblia diz que Deus é amor, está declarando que a essência do caráter de Deus é amor. E por causa do atributo do amor, se estivesse na órbita da soberania de Deus em decidir, Deus só levaria o homem para o céu. E por que não está na órbita da soberania de Deus determinar quem vai para o céu ou para o inferno? Porque Deus respeita os princípios que Ele estabeleceu. Escute bem isso. Quando Deus fez o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a palavra usada, o nome de Deus usado na criação é Elohim, lá no hebraico. Elohim, a nossa imagem e semelhança. Elohim é um substantivo na forma plural que indica pluralidade de pessoa ou de pessoas. Isto é, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, quanto a número e essência, é uno. Quanto a personalidade, é trino. Deus é uno em número, essência. Quanto a personalidade, é trino. Um Deus que subsiste em três personalidades. Quando Deus fez o homem, Ele usou a palavra Elohim, dizendo o seguinte: Deus, pessoa, vai fazer um ser pessoal. E o que significa ser pessoa? Esta é a imagem e semelhança do homem com Deus. Ser pessoa é ter sentimentos, vontade e inteligência. Então, quando Deus fez o homem, Ele dotou o homem da capacidade de volição, de vontade própria, de livre arbítrio, poder para decidir. Foi Deus que instituiu essa lei, esse princípio. E Deus respeita os princípios que Ele criou. Então Ele deixou para o homem escolher, decidir se quer obedecê-lo ou não. E mediante a essa escolha, o homem vai para o céu ou para o inferno. E aí, porque Deus deu ao homem a capacidade de escolha, um outro atributo de Deus entra em ação, que é o atributo da justiça. A justiça vai julgar cada um de nós pelos princípios que Deus estabeleceu para o homem ser salvo ou condenado. E qual é a prova de que o homem faz escolhas e decide? E qual é a prova de que não é determinismo de Deus quem vai para o céu e para o inferno? Primeiro, 1 Timóteo 2,4 diz assim: o desejo de Deus é que todos se salvem. Deus deseja salvar todo mundo porque Ele é amor. Mas Ele não pode salvar todo mundo porque depende da sua escolha. Por isso que diz a Bíblia que Deus deseja. Mas como está na capacidade do homem escolher? E por que está na capacidade do homem escolher? Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Só pode dar conta quem é responsável por seus atos. Porque uma criança de 6 anos, ou de 5 anos, ou de 7 anos, ou de 8 anos, se cometer um crime, não vai para a cadeia? Porque os pais são responsabilizados por menores? Porque o senso moral latente não está totalmente desenvolvido. Então uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, ela não tem a capacidade de escolha total e de definições morais. Então não pode se pedir conta dela. Quando a Bíblia diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, é que eu e você, é que nós temos a capacidade de discernir, de escolher
e de estabelecer, segundo o nosso livre-arbítrio, qual é a vontade daquilo que queremos seguir ou não. Por isso, que céu ou inferno não é determinismo de Deus. Céu e inferno depende de minhas atitudes em consonância com os princípios estabelecidos por Deus. Então a minha mensagem tem 4 partes: rápido e rasteiro. Quem vai para o inferno, o que é o inferno, quem vai para o céu e o que é o céu. Vamos lá? Então vamos lá. Não sou eu que coloco ninguém no céu ou no inferno. Não é Deus que coloca por soberania ninguém no céu ou no inferno. Rapaz, eu gostei do penteado desse aí, pro céu. Não gostei do nariz daquele ali não, pro inferno. Não tem isso. Não tem esse negócio. Vamos ver os princípios que a Bíblia, Deus como Criador, Ele é que estabeleceu os princípios. Quem cria, estabelece a norma. Isso é um princípio. O camarada que fez esse relógio que eu estou aqui, quis fazer ele assim. Os vários carros que estão aí fora, cada um obedece um modelo e um padrão da empresa que o fabrica, do Criador. Então quem cria, estabelece a norma. Então Deus estabeleceu os princípios para que eu e você escolhamos e decidamos se queremos ir para o céu e para o inferno. Então quem é que vai para o inferno? Segundo os princípios de Deus. Salmo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Temos 2 categorias aqui de gente que vai para o inferno. Ímpio, sabe o que significa ímpio? Aquele que vive na prática do pecado. Não é aquele que peca, é quem vive na prática do pecado. Se você viver na prática do pecado, ou seja lá quem for, vai para o inferno. Segundo, olha a expressão da linguagem. Todas as gentes que se esquecem de Deus. Sabe o que ele está dizendo com esse texto? Pessoas que já tiveram relacionamento com Deus, pessoas que já tiveram experiência com Deus e o abandonaram, se desviaram. Eu tenho certeza que Deus colocou muita gente para assistir esse programa. Deus colocou gente aqui nessa igreja. Deus colocou gente para ver através de um DVD ou de um CD. Gente que se esquece de Deus. Essa linguagem. Pessoas que abandonaram a fé, que deram as costas para o Evangelho. Escuta o que o escritor aos Hebreus, eu vou sintetizar a passagem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, do versículo 12 ao 14, diz: vede, irmãos, que não haja em vós um coração mau e infiel para com o Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos o princípio da nossa fé até o fim. Você já viu o que ele está dizendo? Gente que endurece o coração, gente que é infiel e se esquece de Deus. Olha o que Pedro vai falar em 2 Pedro capítulo 2, a partir do 20. Escuta esse texto, para você que está afastado do Evangelho, para você que conhece Deus e abandonou por causa do pecado. Escute esse texto, 2 Pedro 2, a partir do versículo 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o santo caminho de Deus, do que conhecerem, se desviarem dos mandamentos do Senhor. Como se diz por um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a
porca lavada ao espojadouro de lama. Aquele que teve uma experiência com Deus, que teve a vida transformada e depois abandonou, o seu estado agora é pior do que antes dele ter conhecido a Deus. E esse tipo de gente vai para o inferno. Paulo diz em 2 Timóteo 4,10: Demas me abandonou, amando o presente século. É o que muita gente tem feito. Você está correndo risco. Você que abandonou a Deus, você que está dando as costas para Deus, você que conhece a verdade, você está correndo risco de ir para o inferno. Agora, você quer ver quem vai para o inferno? Tem mais uma listinha aqui. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 21:8. Abre aí. E agora eu vou repetir o que eu falei no início da mensagem. Eu não vim aqui para ofender a religião de ninguém. Escute o que eu vou te falar, por favor, preste bastante atenção ao que eu vou te falar. Eu estou esperando você só abrir Apocalipse 21 e agora olha aqui para mim, para você não perder nada. Você não tem dois processos mentais, você não pode ler e me ouvir. Não dá, é uma coisa ou outra. Então olha aqui para mim. Escute o que eu vou te dizer. O instrumento da verdade científica é o experimento. Se você quer saber o que é verdade ou mentira na ciência, o experimento é que determina. O instrumento da verdade teológica é a palavra de Deus. Você quer saber o que é verdade ou mentira no mundo de Deus? É a palavra. A verdade não é do pastor, não é do padre, não é da igreja evangélica ou da igreja católica. A verdade é a palavra de Deus. Agora escute, por favor. Eu vou acompanhar a leitura de Apocalipse 21:8 através da Bíblia da igreja católica. Porque a Bíblia não é da igreja evangélica nem da católica. A Bíblia, ela foi escrita nos originais do grego e do hebraico e traduzidas. Eu vou pegar a tradução, tá aqui, cadê a câmera? Olha, a Bíblia, ela está assinada, é a Bíblia Sagrada, edição pastoral, Paulus, assinada pelo presidente da CNBB. Cadê uma câmera aqui? Ó. Tá aqui. Você tá vendo? Essa parte aqui, ó. Ó. Olha aqui a assinatura. Essa partezinha. Ok? Epa. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Bíblia Sagrada, edição pastoral, Paulus. Ok? Eu vou acompanhar o texto pela Bíblia da Igreja Católica. Apocalipse 21:8. Tanto faz a Bíblia evangélica. A tradução pode ser um pouco, a linguagem pode ser um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Vamos lá acompanhar? Quem é que vai para o inferno? Vamos ver? Apocalipse 21:8. Quanto aos covardes, talvez na sua versão esteja tímidos. Tímido ou covarde não tem nada a ver com temperamento. Tímido ou covarde é aquele, eu vou mostrar para você como é que é. Vem o camarada com a esposa para a igreja. Pastor, olha, eu respeito muito a religião de vocês. Eu acompanho minha senhora. Todo culto eu venho com a minha senhora. Amigo, vem para Jesus. Hoje não. Ainda não é a minha hora. Conhece isso? Sabe? É aquele amigo que sempre vem para a igreja. É aquele amigo que diz, olha, eu respeito o evangelho. Eu até gosto do evangelho. Não. Mas ainda não é para mim. Tímidos é aqueles que não querem ter compromisso com Deus. Conhecem a verdade, mas não estão dispostos a terem um compromisso de obediência e de fidelidade com Deus. Vão para o inferno. O que é que eu vou fazer? Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, em algumas versões infiéis. Eu estou falando aqui, eu não acredito nisso. Não creio no negócio de Jesus, de salvação, de céu, de inferno.
Não quer nada disso. Querido, ok, você quer pagar para ver, você deve ser jogador de pôquer. Você gosta de pagar para ver? Então você vai pagar para ver. E ainda tem uma notícia para te dar. Não, pastor, se Deus aparecer assim para mim, eu acredito. Vai morrer sem Deus aparecer. Porque Deus não está preocupado em provar a sua existência para ninguém. Porque a Bíblia diz em Romanos 1,19 que as coisas criadas são provas para que os homens fiquem inexcusáveis. A maior prova da existência de Deus é você. Está no texto. Vão para o inferno. Os assassinos, em outra versão, aqui assassinos, homicidas, aqueles que provocam a morte de outros, que matam outros, vão para o inferno. Os imorais, ou, em outras versões, aqui está imorais, na versão da Igreja Católica, na versão das edições aqui paulina, na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, ou da imprensa bíblica, fala acerca de fornicários. Quem são essas pessoas? Todo tipo de pecado da área sexual. O que é? Adultério. Aquele que é casado ou casada e mantém relacionamentos fora do casamento. Prostituição. Aquele que não tem o compromisso do casamento e mantém relacionamentos sexuais. Homossexualismo. Aquele que mantém relacionamento sexual com pessoa do mesmo sexo. Adúlteros, que se prostituem. E os que praticam a homossexualidade vão para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Diz aqui o texto, não sou eu, está na Bíblia. Não fica aborrecido comigo não. Os feiticeiros. Feitiçaria. Faz trabalho. Trabalho para os outros. Trabalho para o bem, trabalho para o mal, para amarrar os outros, para arrebentar os outros, sei lá para quê. Oferece oferendas a deuses. Vai para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Bíblia assinada pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. Está aqui na Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Os idólatras. E o que é idólatra? É aquele que se prostra ou adora uma imagem ou faz petições a uma imagem e o tem como alguém superior para trazer respostas, ou o tem no lugar que só Deus pode ocupar. Isso é chamado de idolatria. Eu tive um debate no SBT de Goiás, há alguns anos atrás, quando houve aquele problema do chute da Santa, que nós não concordamos por ninguém vilipendiar símbolos religiosos de ninguém. Nós não concordamos com isso. Podemos não acreditar, podemos combater a nível das ideias, mas essa agressividade não é marca do povo de Deus. Eu estava num debate naquela época com um padre muito famoso de Goiás, e o pastor, quando eu fui convidado para o debate no Jornal do Meio-Dia do SBT, o pastor disse assim: pastor Malafaia, toma cuidado que esse padre é da pesada. Eu falei, eu adoro isso. Eu gosto de gente boa mesmo, para poder ter graça. E eu aprendi, eu estou falando aqui verdade. Se um dia você vê um padre dar uma entrevista na televisão com uma Bíblia na mão, me avisa para me dar os parabéns. Se um dia você vê um padre com uma Bíblia na mão e abrir a Bíblia para argumentar em qualquer programa de TV, me fala, que até hoje eu nunca vi. E para variar, o padre não estava com Bíblia e eu fui com a minha Bíblia, que eu não sou trouxa. O instrumento da verdade teológica é a Bíblia, não é o pastor nem o padre. E aí, o padre perguntou para mim assim: e aí, pastor, como é que vai ser o debate? Eu falei, do jeito que o senhor quiser. Se o senhor vir quente, eu estou fervendo. Se o senhor estiver fervendo, eu estou evaporando. E aí nós fomos para o debate. E lá na altura do debate, ele se virou para mim e disse assim: pastor, vocês evangélicos têm feito uma acusação contra nós, dizendo que nós somos idólatras. Nós não aceitamos isso. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sabia onde ele queria ir. O senhor carrega uma foto da sua esposa na carteira? Claro, carrego. Quando o senhor viaja, de vez em quando o senhor não tira aquela foto para lembrar dela? Perfeitamente, seu padre. É isso aí que eu faço. Então, pastor, nós temos uma imagem para lembrar desses homens, dessas mulheres valorosos e papapi, papapá. Eu falei, seu padre,
Só tem um detalhe, é que eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher para pedir nada a ela. É que eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher e fiz petições que só concebe a Deus. Eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher para adorar a imagem dela, porque só Deus é digno de honra, de glória e de adoração. A idolatria é combatida no Antigo e no Novo Testamento. Eu estou com a Bíblia da Igreja Católica, Jeremias capítulo 10, Bíblia da Igreja Católica. Está aqui, ó. Jeremias capítulo 10. Eu não estou inventando, não estou esculhambando com religião de ninguém. Eu estou mostrando a verdade teológica. Você que é católico, não fica ofendido não. Compra uma Bíblia das edições paulinas e confere o texto que eu estou dizendo. Olha aqui, Jeremias capítulo 10. Deixa eu tirar meu óculos, agora o bicho pegou. Maravilha. Versículo 5, Jeremias 10. O tema na Bíblia Católica, Javé e os ídolos. Olha o tema em cima, aqui, ó. Javé e os ídolos. Olha o que é que diz o texto. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar, precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Está na Bíblia, meu filho. Isso aqui é edições Paulina, da Igreja Católica. Quer outra? Vou ler na Bíblia Católica, 1 Coríntios 8. 1 Coríntios capítulo 8. Essa aqui é a pá de cal, para a gente continuar a brincadeira aqui. 1 Coríntios capítulo 8. A Bíblia não é da igreja evangélica nem da igreja católica. Escreva e anote isso. A Bíblia é o instrumento da verdade teológica. Católicos, evangélicos e cristãos se submetem à palavra de Deus. O tema do texto na Bíblia, editada pela Igreja Católica, 1 Coríntios capítulo 8, é as carnes sacrificadas aos ídolos. Agora escuta essa. Versículo 3. Ao contrário, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Porque tanto ao consumo de carnes imoladas a ídolos, agora escute, sabemos que um ídolo não é nada no mundo, e não existe outro Deus a não ser o Deus único. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. Neste sentido, há muitos deuses e muitos senhores. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede e para Ele é que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos. A Deus seja a glória. Quem é que vai para o inferno? Todos os mentirosos. Os idólatras vão para o inferno. Vão para o inferno. Você sabe que tem gente que mente tanto que pensa que a mentira é verdade? Você sabia que a única coisa que a Bíblia atribui a paternidade e a criação ao diabo é a mentira? Nada na Bíblia é atribuído ao diabo como criador, só a mentira. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, porque é mentiroso, nunca se firmou na verdade. Quando profere mentira, fala do que é peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso? Vai para o inferno. E aí? Escute o que eu vou te dizer para você, que é muito sério.
o que é o inferno. Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão, meu amigo. Eu estou falando verdades aqui porque eu amo você. Jesus, no Evangelho de Mateus, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Dado ao perigo, dado a dimensão do inferno. Eu vou te dizer o que é o inferno. Primeiro, o inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre a impiedade e o pecado. Por isso que em Mateus 25:41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. É o lugar que representa a ira de Deus. O inferno é o lugar do maior sofrimento inimaginável que o ser humano não tem a capacidade de medir. Diz em Mateus 25:30 que lá é lugar de pranto e de ranger de dentes. Significa sofrimento inimaginável. O inferno é lugar de sofrimento eterno. Em Marcos, no capítulo 8, deixa eu conferir, porque eu não gosto de citar uma referência errada. Agora a minha mente pode ter trocado aqui um versículo, eu não vou dar referência errada nenhuma aqui para você. Deixa eu só ver aqui, para mim saber se eu estou dando certo. Em Marcos, capítulo 9, versículo 48, diz que o inferno é lugar de sofrimento eterno. Diz que o fogo não se apaga. Em Apocalipse 20, versículo 10 e 15, também diz que é lugar de sofrimento eterno. Agora escute o que eu vou te falar. Uma vez um amigo meu disse assim: pastor, depois que eu morrer, Deus me bota em qualquer lugar, eu não estou nem aí. Aí eu falei: é porque você está por fora. O inferno, escute isso, Jesus falou em Mateus 10, 28. Não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Então escute, a alma é responsável por inteligência, vontade, sentimentos, percepção. Quem for lançado no inferno vai ter domínio de existência tanto quanto eu e você temos aqui hoje. Você sabe o seu nome, você sabe que você é uma pessoa, como diz Descartes, penso, logo existo. Quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno, vai ter domínio e percepção de existência, de sofrimento, de dor, das oportunidades que teve. O inferno, em 2 Pedro 2,17, diz que é um lugar de densas trevas. Escute o que eu vou te falar. O ser humano é um ser social. Ele não foi feito para viver isolado. Porque alguém diz assim: ah, pastor, vai ter tanta gente no inferno que a gente um se junta lá com o outro, diz: ó, só para aqui que está queimando muito. Eu estou aqui com o outro aqui, um ajuda o outro. Não. O inferno é o sofrimento inimaginável em solidão. Você não vai bater papo com o outro que está no inferno, é lugar de densas trevas. Um não vai ver o outro, vai se ouvir urros, gemidos. E você já imaginou? Você que é crente, meu irmão, que já viu pessoas endemoniadas caírem na igreja, e tem demônio que quando se manifesta ele dá urro, dá grito. Você já imaginou Lúcifer e os bilhões de demônios gritando no inferno? Você já imaginou milhões de pessoas gritando no inferno? Porque diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, no versículo 10 diz que o inferno é para o diabo, mas no versículo 15, quem não for achado no livro da vida, vai para o inferno, isto é, aqueles que diz Apocalipse 21:8, a sua parte, diz lá no final, será no lago que arde com fogo e enxofre. Aqueles que vão para o inferno. Eu podia pregar uma mensagem bonitinha sobre vitória, como você conquistar o mundo, como você ser uma pessoa de sucesso, mas eu tenho compromisso com Deus, e Deus me levantou como uma voz profética para alertar você. Igreja não é clube social,
Evangelho não é passatempo. A Bíblia diz em Romanos 11:22, devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, para conosco a benignidade, se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Como é que está a tua vida? Que prática é a sua? E tem outra, não pastor, depois que eu morrer, acende vela para mim, depois que eu morrer, vão rezar para mim. Querido, Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. É aqui nessa vida que eu e você vamos decidir sobre a eternidade, meu filho. É aqui, você e eu, nós, com as nossas atitudes, vamos decidir se vamos para o céu ou para o inferno. Mas a verdade é que Deus preparou o céu e nós não fomos feitos para o inferno. Você quer ir para o céu? Quais são os princípios que Deus estabeleceu para ir para o céu? Bíblia. Seja na Bíblia da tradução dos evangélicos ou na Bíblia da tradução católica, a mesma coisa. Os textos que eu citar estão uma e outra. Não precisa nem eu abrir. Pode pegar aí na tua casa e você vê. Quem é que vai para o céu? O texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, tem a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Quem é que vai para o céu? Todo aquele que aceita e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem poder de perdoar pecados e preparar você para o céu. A Bíblia diz em João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode salvar. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Nem Maria, nem Paulo, nem João, nem Pedro, nem pastor, nem padre, nem papa, só Jesus, só Jesus, só Ele salva, só Ele permite o homem ir para o céu. Agora escute, quem é que vai para o céu? Existem coisas correlacionadas ao crer. Se você crer que Jesus é o Salvador, então você crer que você é um pecador. Tem que haver confissão. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você crê que Jesus é o Salvador, você deve confessar que você é um pecador. E aí, Jesus Cristo, com aquele sangue imaculado, incontaminado, que derramou no Calvário, vai limpar você de toda a iniquidade, vai transformar você e preparar você para o céu. Agora escute, o crer tem coisas correlacionadas. Escute essa que eu vou te falar. Quem crer, obedece.
Somente crê aquele que obedece, somente obedece aquele que crê. Você não pode dissociar crer de obedecer. Se você crê que Jesus é o Salvador e que Ele pode perdoar teus pecados e te levar para o céu, então você tem que obedecê-lo. Escuta o texto que eu vou te provar. Está na Bíblia evangélica, está na Bíblia da tradução católica. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação é para obediente. Se você crê, você obedece. Se você obedece, você crê. E se você crê e você obedece, você é fiel. Essas coisas estão correlacionadas. Você é fiel. Diz Apocalipse 2:10, na última frase do versículo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Querido, ir para o céu não é responder ou obedecer a rito, dogma de denominação, costume de igreja. Não é isso que vai para o céu. Não leva para o céu ou para o inferno você obedecer ritos de homem. Se você quer ir para o céu, aceite a Cristo como teu Salvador. Se arrependa dos teus pecados, obedeça a Cristo, seja fiel a Ele. E sabe o que vai acontecer? Como é que é o céu, pastor? O que é o céu? Céu, lugar onde Deus habita. Céu, vai parar a medição do tempo. Vai entrar o dia da eternidade. Não vai se contar mais o tempo. Como é que é o céu? Olha o que diz Apocalipse 21:4 em diante. Ele limpará dos vossos olhos toda lágrima. Lá não haverá pranto, clamor, dor ou morte, porque já as primeiras coisas se passaram. E o que estava sentado no trono disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, eu lhe darei de graça da fonte da água da vida. Ao que vencer, herdará todas essas coisas. Agora escute, olha o texto. Ele limpará dos vossos olhos toda lágrima. Extinção total da tristeza, plenitude total da alegria. Lá não haverá morte, extinção total da morte, plenitude da vida. Lá não haverá clamor, pranto ou dor, extinção total de sofrimento, plenitude de glória, felicidade e saúde perfeita, de eternidade em eternidade, de tempos em tempos. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, para sempre e sempre, e de eternidade em eternidade, e de eternidade em eternidade, estaremos no lugar onde as ruas são de ouro, e um ouro transparente que não tem aqui na terra. As ruas são de cristais, e Paulo diz em 1 Coríntios 2:9: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Paulo diz em Romanos 8:18: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:19: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, aqui nessa vida pode faltar carro, pode faltar comida, pode faltar casa própria,
pode faltar um monte de coisa, mas no céu não vai te faltar nada. É plenitude de riqueza, é plenitude de vida e de felicidade. Olha como é que você vai ser. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Eu e você vamos ter um corpo glorificado, acima da limitação da matéria. No céu não vai ter aleijado, no céu não vai ter cego, no céu não vai ter manco. O teu corpo será perfeito e glorificado. A enfermidade, nada vai poder te atingir. E mais uma: quem é que nós vamos ver no céu? Escute, eu estou terminando a minha palavra, escute. Por que nessa igreja não tem foto nenhuma de uma pseudo-imagem de Jesus? Pega essa câmera aí, corre aí na parede da igreja aí. Corre aí, qualquer uma dessas câmeras aí. Quem é o câmera? Põe a câmera aí na parede aí. Filma a parede aí da igreja aí. Filma as paredes aí. Pode filmar. Por que aqui não tem uma foto? Nós não amamos Jesus? Irmãos, porque nós não estamos preocupados com o Jesus homem. O Jesus homem está descrito em Isaías 53. Isaías 53 mostra o Cristo homem e o Cristo crucificado. Lá diz que ele era esforçado nos trabalhos. Os homens não davam importância para ele. E tem duas coisas lá no texto de Isaías 53. Não tinha parecer nem formosura. Sabe o que é parecer? É aquele cara, já viu essa muralha? Segurança. O cara pode não ter formosura, mas pode ter parecer. É aquele cara bonitão, no sentido de corpo, atlético, como as meninas dizem, saradão, musculoso. Jesus não tinha parecer, não era um cara de estatura bacana, e o texto diz que Jesus não tinha formosura, não era bonito. O Jesus homem, ele não era nem atlético e nem bonito. Portanto, essa foto de Jesus é falsa. Ninguém tem prova. E nós não estamos preocupados em botar na igreja a imagem de um pseudo Jesus. Sabe por quê? Como eu citei no texto. Assim como ele é, veremos. E João deu uma dica de como vai ser Jesus. Há uma diferença de Jesus de Isaías 53 para Jesus de Apocalipse 1 e Apocalipse 19. Eu vou descrever o Cristo que nós vamos ver. O Cristo de Isaías 53 é o Emanuel, é o Deus conosco, é o homem que sofreu, que foi pendurado no madeiro, desprezado. Agora o Cristo de Apocalipse 1:19, de Apocalipse 1 e Apocalipse 19, é o Cristo ressurreto. É o Cristo que está sentado à destra do Pai. João diz que quando viu Jesus, caiu por terra, fulgor, glória. E ele usa a linguagem humana para tentar descrever algo muito mais precioso do que ele escreve. Ele diz assim: olha, eu estou vendo Jesus, aquele que na sua cabeça tem muitos diademas. Os seus olhos são como chama de fogo. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. Ele possui um cinturão de ouro. Os seus pés é como do latão reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! Eu vou ver Jesus como Ele é. Eu não vou ver Jesus pintado de quadro. Eu vou ver um Cristo cheio de glória, majestade e poder. Oh, querido, abra a tua boca e exalte esse Cristo. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de ser adorado. A Jesus,
eu me dobro. A Jesus eu boto minha cara no chão. A Jesus eu peço. A homem nenhum não, a ídolo nenhum não, mas a Ele sim. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Pode falar com Ele, pode se dobrar a Ele, pode pedir a Ele. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer te levar para o céu. Ei, diga para quem está perto de você: eu não fui feito para o inferno. Diga. Agora diga aí para quem está perto de você: para que isso aconteça, eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá em vida. Diga isso. Para que isso aconteça, eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá em vida. A igreja de pé. Por favor, não saia não. Ah, céu, lindo céu. Eu vou morar no lindo céu. Oh, Maranata, a qualquer hora a trombeta vai soar, a qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6. Deus está perto. Você está vivo. Você não morreu. Você pode se arrepender dos seus pecados. Você hoje pode consertar sua vida. Você pode voltar para Jesus. Você pode aceitá-lo. Você que está me vendo por esse programa ou por uma fita, você que está aqui nessa igreja, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por pessoas que estão caídas, afastadas. Gente que está se esquecendo de Deus. Gente que está vivendo em pecado. Pessoas honestas, sinceras, mas totalmente erradas em relação a Deus. Você precisa entregar realmente a tua vida a Cristo. Você precisa realmente obedecer a Jesus. Foi Deus que te trouxe aqui, foi Deus que colocou você diante desse programa, foi Deus que colocou você diante desse DVD ou desse CD. Eu quero orar por você. Eu não vim aqui para acusar ninguém. Tudo que eu falei, eu também faço parte. Eu não tenho salvo-conduto, eu não tenho imunidades, eu estou no contexto do que eu falei. Eu queria orar por você. Você que Deus trouxe aqui, você precisa consertar a sua vida. Você está brincando com Deus. Você está dentro da igreja, mas vivendo em pecado, em vida errada. Você está aqui acompanhando tua mulher, tua mãe, teu pai, teu esposo, e você nunca tomou uma decisão. Você é amigo de alguém, está sempre na igreja, mas você nunca tomou uma decisão. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, não sei. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Deus não fez você para o inferno. Deus deseja salvar todo mundo, mas depende da sua decisão. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Saia aí do seu lugar. Pode vir. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu quero orar por você. Eu vou orar tanto por essas pessoas que estão aqui, como por você que está na sua casa. Você precisa consertar a sua vida. Você precisa abandonar essa vida de pecado. Você precisa ter um encontro real e poderoso com Jesus. Ele quer se manifestar a você, querido. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão
sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aqui essa noite, ou aí na sua casa nessa manhã, ou no dia que esse programa está sendo exibido, no horário que ele está sendo, não importa. Eu sei que tem pessoas que foram criadas no Evangelho, mas como diz a Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você esfriou, você abandonou as coisas da vida. Eu não estou aqui para te acusar que você é um relapso, que é isso. Não. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, em Lamentações 3,39, a não ser do seu próprio pecado. Deus te trouxe aqui, meu filho. Tua mãe não vai quebrar teu galho para ir para o céu, a oração da tua mãe ou do teu pai. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vai ter ninguém para dar conta da minha vida a não ser eu mesmo. Volta para Jesus hoje. Sai do seu lugar aí agora. Você está afastado, você está caído, você está vivendo em coisas perigosas. E Deus te trouxe aqui, que Ele vai te levantar, vai te reerguer, vai te restaurar, vai fazer coisas lindas na sua vida. E fora isso, fora você ter vida abundante aqui nessa terra, ainda tem um céu de glória para você. Você não quer? Esse é o tempo. Esse é o tempo aceitável do Senhor, meu filho. Esse é o tempo de você voltar para Jesus, de você consertar a sua vida, parar de ficar brincando de crente, brincando de igreja, brincando de evangelho. Esse é o tempo para você levar Deus a sério. Você não quer? Sai daí rápido, porque a hora já foi. E eu quero orar por você que aí em casa está tomando uma decisão por Jesus. O Espírito Santo vai te alcançar agora, vai agir aí onde você está. Aleluia, aleluia. Eu vou convidar Pastor Jabes, é o pastor dessa igreja. Ele vai orar por essas pessoas que estão aqui na frente, e vai orar pelos amigos que estão através do programa. Eu creio no milagre de Deus, eu creio na transformação pelo poder do Evangelho. Quando o pastor Jabes começar a orar, eu queria pedir a você que está aqui na igreja, que estendesse a mão em direção a essas pessoas que estão aqui na frente. Você que está aqui na frente, ou com o teu pensamento, ou com as tuas palavras, diga: Jesus, perdoa meus pecados. Jesus, entra na minha vida. Fale aí com Ele, use tuas palavras, o teu jeito, ou com pensamento ou com palavras. Mas vamos orar, vamos interceder por você. Você que está aí na sua casa, o Senhor vai te alcançar, porque Ele nos trouxe uma tão grande salvação. Vamos orar. Feche os seus olhos. Grande e poderoso Deus, eterno Pai, te damos graças pela tua palavra que foi pregada, palavra viva, palavra que não volta vazia, palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Tu tens ministrado esta palavra direta, Senhor, e aqui estão essas vidas diante do teu altar, vidas que estão em casa, em muitos lugares, tomando uma decisão, Senhor, usando a liberdade, o livre-arbítrio, este presente que tu nos deste, Senhor, tomando a decisão de querer o céu. Senhor, lava no teu sangue agora, Jesus, purifica, perdoa todo o pecado, transforma essas vidas, Senhor, quebra toda algema de Satanás, toda malignidade, Senhor, tudo aquilo que vem prendendo essas vidas, todo espírito de pecaminosidade, Senhor, de fraqueza. Manifesta a tua glória agora. Essas pessoas que vêm pela primeira vez entregar a vida a ti, recebe, Senhor, oh Deus, aleluia, salva, escreve esses nomes no livro da vida,
os teus filhos e filhas que retornam ao lar, Senhor, que pedem uma mudança de vida, pedem perdão do tempo que tem estado fora. Agora, Pai, como ministros do Evangelho, nós ministramos a tua bênção, nós declaramos o perdão desses pecados. Senhor, manifesta o teu poder, oh Jesus, aleluia. Flui agora através do teu Espírito, que, Senhor, a tristeza seja transformada em alegria, Senhor, que a condenação seja transformada agora, Senhor, num sentido mais profundo de perdão, aleluia, de vitória e de salvação. Nós ministramos o milagre maior, o milagre da salvação, e te louvamos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Diga graças a Deus, aleluia.